E se eu te perguntasse qual o melhor tipo de casa para começar a construir para vender? Casas populares, casas de médio padrão, casas de alto padrão? O que tu responderia? É exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente fala de construir casas para vender, existe um principal risco. E esse risco se chama liquidez, ou seja, o tempo que vai demorar para que essa casa seja vendida. Então é muito importante que quando a gente vai construir a nossa primeira casa para vender, a gente entenda qual é aquela casa que vende rapidamente. Então a gente vai falar sobre todos os padrões de casa para entender qual é o melhor tipo de casa para começar a construir para vender. Mas antes, eu peço que se tu ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa de te inscrever, ativar as notificações. Toda semana tem vídeos novos sobre construção financiada, construir para vender, mercado imobiliário. Eu tenho certeza que tu vai gostar demais do canal. E eu também peço que se tu não me segue lá no Instagram, já segue lá, @engenheirosdozero, que eu todo dia posto 2, 3 posts por dia. Eu tenho certeza que meu Instagram também vai te ajudar demais. Mas vamos então para o assunto do nosso vídeo, vamos falar sobre qual tipo de casa vende rapidamente. A primeira coisa que eu quero fazer com vocês é mostrar os argumentos que as pessoas utilizam para falar por que cada um desses padrões de casas são os melhores para estar iniciando a construção de uma casa. Então, as pessoas que defendem que tu deve começar a construir casas populares, casas padrão Minha Casa Minha Vida, defendem isso falando que exige um custo menor. Claramente, é muito mais barato tu construir uma casa de um padrão popular do que tu construir uma casa de médio padrão, de alto padrão, e também defendem que existe uma alta demanda e um giro muito rápido. Então a gente sabe que no Brasil as pessoas não têm muita renda. Então normalmente a casa que as pessoas vão comprar vai ser uma casa popular. Então realmente existe uma grande demanda por esse tipo de casa. Sem falar que é mais fácil, né? A gente precisa de um valor menor para comprar um terreno, precisa de valores menores para construção, então se torna algo muito mais viável e de giro rápido. Até porque a obra vai ser muito mais rápida, né? Pô, uma casa aí de 70 metros quadrados, tu não vai demorar mais do que 3, 4 meses para estar executando essa obra. Então faz os projetos, executa a obra, vende a casa e já recebe o retorno sobre essa casa. Então é esse o argumento que as pessoas que defendem que a gente deve começar por casas populares utilizam para fazer essa defesa. Agora as pessoas que defendem que a gente deve começar por casas de médio padrão defendem isso justamente por falar que é um meio termo entre casas de padrão popular e casas de alto padrão, porque a gente sabe que nas casas de padrão popular a margem é muito menor e a gente sabe que nas casas de alto padrão exige muito mais recurso para estar iniciando. Então as pessoas falam, pô, o médio padrão é um meio termo entre esses dois padrões, então seria o ideal para a gente iniciar a construir uma casa para vender, sem falar que também existe muita demanda por isso. Pô, a pessoa que está ali crescendo profissionalmente, daqui a pouco está começando a receber um salário melhor, essa pessoa já vai conseguir comprar uma casa de médio padrão. Então também existe uma demanda muito grande por isso, é sim essa a melhor forma de começar a construir uma casa para vender. Agora, quem defende casas de alto padrão vai defender isso principalmente por causa da margem de lucro, da rentabilidade. Pô, quando a gente está falando de casas de alto padrão, eu construo muitas casas de alto padrão e o ROI, o retorno sobre investimento, costuma ser superior a 100%. Isso quando a gente faz uma obra financiada, né? Quando a gente usa poucos dos nossos recursos próprios. Mas realmente, casas de alto padrão têm uma rentabilidade muito maior. Sem falar que a gente não vai ter que se preocupar ali em ter custos um pouquinho maiores durante a obra, porque tudo isso vai se pagar lá no final. E a gente também sabe que o público do alto padrão é um público que ele é menos volátil às mudanças econômicas do país. Então, independente de quem é presidente, independente do que está acontecendo na economia, esses caras continuam tendo dinheiro, tendo recursos para comprar essas casas. Notem, pessoal, o que eu fiz aqui foi uma defesa dos 3 padrões. Baixo padrão, ou seja, casas populares, médio padrão e alto padrão. Então sim, existem argumentos para cada um desses padrões. E eu trouxe isso porque sempre quando eu falo nesse assunto, cada pessoa vai ter a casa que prefere e vai utilizar desses argumentos. Mas agora a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou refutar
cada um desses argumentos. Então eu vou falar o porquê não é bom iniciar por casas populares, porquê não é bom iniciar por casas de médio padrão e o porquê não é bom começar por casas de alto padrão, só para vocês entenderem o quão frágeis são esses argumentos. Então, quem defende casas populares vai falar ali pelo giro rápido, pela alta liquidez, por conseguir vender essa casa rapidamente. Só que tem um ponto que as pessoas esquecem de considerar. Nas casas de padrão popular, a margem é a menor. Então, às vezes, a gente consegue ali, só 20% de rentabilidade. Então, qualquer erro que a gente tiver na obra, qualquer retrabalho, qualquer problema com a mão de obra que a gente vai ter um custo maior, tudo isso vai impactar diretamente o nosso lucro. Então, as pessoas que defendem começar por casas populares também defendem isso por achar que é mais fácil tu construir uma casa popular. Mas eu falo para vocês, na prática, costuma ser mais difícil que uma casa de alto padrão, porque na casa popular tu não tem margem de erro. Se tu cometer algum erro durante a construção, esse erro vai te custar dinheiro e esse dinheiro vai impactar diretamente no teu lucro. Então seria uma forma de refutar quem começa aí por casas populares. Quem começa por casas de médio padrão, uma forma de refutar é a concorrência. São as casas mais difíceis de a gente conseguir trazer um valor agregado diferente, de a gente conseguir fazer algo que ela vá competir com as demais casas. Porque o mercado do médio padrão, ele é um mercado muito bem estabelecido. Então, se na tua região a gente está falando de casas que vão ser vendidas por 700 mil, 750 mil, tu não pode gastar mais na obra e colocar essa casa a 900 mil reais, que não vai vender. Tem que ser exatamente o que o mercado pede. E normalmente casas de médio padrão têm muita concorrência. Tem muitas casas semelhantes sendo vendidas, então acaba sendo mais difícil de se destacar. E agora, casas de alto padrão também é muito fácil refutar. Quem é que tem 1 milhão, 1,5 milhão para estar comprando terreno, para estar construindo uma casa? É muito difícil a gente conseguir os recursos para construir uma casa de alto padrão. Claro, difícil para quem não tem estratégia, né? Quem conhece de financiamento consegue fazer de todas as formas. E tem também o ponto da liquidez, né? A gente está falando de casas que vão ser vendidas por 2,5 milhões, 3 milhões, 13 milhões e meio. É um público muito mais escasso, então às vezes vai demorar um ano e meio para tu conseguir vender essa casa. Então notem, gente, todos os argumentos eles são muito fáceis de refutar. E eu fiz isso porque, na verdade, não existe o melhor tipo de casa referente ao padrão para começar a construir para vender. Mas existe um tipo de casa, sim, que é melhor para tu iniciar. E sabe qual é esse tipo? É o tipo que mais tem demanda na tua região. As pessoas, quando fazem essa pergunta de qual o melhor padrão para começar, normalmente elas atrelam a aspectos construtivos, do tipo, vai ser mais fácil construir uma casa popular do que uma casa de alto padrão. Mas a grande verdade é que aqui a gente está fazendo um investimento, a gente está fazendo um produto imobiliário. E lembrem que lá no início do vídeo eu falei que a gente tem um grande risco quando a gente constrói uma casa para vender, que é a liquidez, o tempo que vai demorar para que essa casa seja vendida. Então a gente precisa começar pela casa que mais tem a liquidez na nossa região. A gente precisa fazer um estudo de demanda, conversar com os corretores de imóveis da nossa cidade e entender, aqui na minha cidade vende casas mais de alto padrão, casas de médio padrão, casas populares, e a partir desse estudo, tu entender o que vende rápido e é essa casa que tu vai começar. Tu deve tentar sempre mitigar o maior risco, que é a liquidez. Tu tem que construir uma casa que vá ser vendida rapidamente. Para exemplificar para vocês, eu sou de Porto Alegre. Eu construo casas de alto padrão para vender, mas eu não construo casas de alto padrão só por causa da rentabilidade. Eu construo porque aqui em Porto Alegre tem muitos poucos condomínios fechados de alto padrão. Então, nesses poucos condomínios que tem, a gente constrói uma casa e a gente consegue vender ela muito rapidamente. Agora, se eu fosse construir uma casa de médio padrão na cidade, fora de condomínio, não tem demanda para isso. É uma cidade que não é segura. As pessoas que têm os recursos para comprar uma casa de médio padrão preferem ir para um apartamento, então acaba que não tem essa demanda. Eu sei também que em muitas cidades no interior o que vende são casinhas populares, casas baratas. Então foca nessas casas baratas. Então o ponto é, entende qual cidade tu tá, conversa com os corretores de imóveis, com as imobiliárias da tua região e entende o que vende rápido. E aí sim tu consegue focar nesse público. Eu queria fazer mais um relato nesse vídeo sobre casas padrão Minha Casa Minha Vida, porque por muito tempo eu defendi que tu não deveria construir casas pelo Minha Casa Minha Vida para vender. Por quê? Porque o teto do programa era muito baixo, então acabava que a margem ficava muito baixa mesmo, era muito difícil. Só quem conseguia fazer isso era quem construía casas em um alto volume, então as grandes construtoras, MRV, esse tipo
de incorporadora. Agora, nós, pessoas físicas, que queremos construir uma única casa para vender, a gente não conseguia. Mas recentemente aumentou o teto do programa para todo o Brasil, então o teto do programa Minha Casa Minha Vida é R$350 mil. Então sim, em várias regiões do país a gente consegue estar construindo casas pelo Minha Casa Minha Vida para vender e tendo uma boa rentabilidade, um bom lucro lá no final do processo. Tá bom, pessoal? Então se vocês vão começar a construir para vender, foquem na liquidez, façam um estudo de demanda, entendam qual é o tipo de casa que vende rapidamente na cidade de vocês. Façam o produto imobiliário ideal, que eu tenho certeza que aí vocês vão vender essa casa rapidamente e tirar um baita de um lucro no bolso de vocês. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de curtir, se inscrever no canal para sempre serem avisados quando eu lançar novos vídeos aqui. E se não me segue lá no Instagram, não deixe de seguir lá, @engenheirosdozero. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.